Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao nosso canal. Eu sou a engenheira Aline Guasti. Eu sou o engenheiro Márcio Teixeira. Nós somos a M Consult Engenharia e hoje nós vamos trazer para vocês o seguinte tema: quais os tipos de vistorias, como são feitas? Fique aqui com a gente, se inscreva no nosso canal. A partir de agora estaremos dando a palavra ao nosso convidado, engenheiro Marcelo Antonelli. Vamos para um assunto agora que talvez para nós, né, é mais familiar, mas muitas pessoas não sabem, não têm conhecimento. Falando em vistoria, Antonelli, né, que existe uma norma para quem não sabe, para quem não tem conhecimento, e essa norma rege como deve ser e como são as vistorias. Quer contar um pouquinho para a gente, Antonelli? Vamos lá. Vistoria tem vários objetivos, né? O que a gente faz mais? Vistoria cautelar de vizinhos antes de começar um empreendimento, né? Que basicamente é o quê? Antes de se fazer uma obra, você vai vistoriar os imóveis lindeiros. E aí também que entra um pouco da expertise. Porque a construtora ela vai querer o quê? Eu vou fazer só os vizinhos. Então, geralmente você tem lá um exemplo clássico. Um terreno retangular, ele fala, eu quero que você faça o vizinho da esquerda, da direita e do fundo. Aí eu falo, e os dois do fundo ali na diagonal? Não precisa porque não faz divisa. Aí eu falo, mas você está fazendo aqui o do fundo, se você contar a frente da casa dele que você vai vistoriar, você tem 40 metros. E o cara que está no seu vértice do terreno, você não vai fazer nada. Falei, você quer arriscar num empreendimento, economizar esses dois imóveis? Aí você convence e fala, você tem razão, então vamos fazer. Né? Porque às vezes ele fala, para a questão de custo, vai fazer. Eu falo, mas o que é o seu custo? Olha a obra que você vai fazer. Você vai escavar um subsolo, levantar 2, 3 pavimentos, olha o valor da obra, você vai economizar 2 vizinhos. Cara, às vezes vai fazer um prédio de 40 andares, 5 subsolos, e fica economizando em... Aí que nem lá, você vai fazer um edifício, vai escavar 2 subsolos. Aí você fala, vamos pegar um raio de 20 metros. Você vai ter aí escavação, contenção, né? Vamos abranger algo para te dar segurança. Né? Ao invés aqui de ser 20 metros, vamos pegar mais, porque são casas geminadas e da década de 60. A tendência é forro de estuque, vai dar problema. Sim. Mesmo se não tivesse obra. Então, até nisso a gente orienta. Né? Agora, a pessoa que já não tem aí tanta vivência, passa batido. Aí o que acontece? Quando dá um problema, você vai se reportar ao seu trabalho. Aí você fala, eu não vistoriei aquele vizinho. Aí já era, aí não tem muito o que fazer. Né? E nessa linha, Antonelli, da vistoria de vizinho, aproveitar que você abriu essa porta já, eu queria perguntar para você existe 2 situações, né? Uma que eu ia te perguntar exatamente disso, né? O que acaba acontecendo numa reclamação de um vizinho que não foi vistoriado? Qual que é o que... na verdade, qual que é não, mas o que de fato se decide num processo ou qualquer coisa do tipo. Só uma outra pergunta rapidinho vai na mesma linha. Se o vizinho proíbe você de entrar na casa dele para fazer a vistoria. Assim, quando a gente está fechando um laudo e se depara com a situação de um vizinho não deixar você entrar, a gente já comunica a construtora e a gente deixa isso documentado. Tá? Porque lá na frente, né, e a gente já sabe, dependendo aí o jeito do vizinho, a casa dele, você sabe que ele vai ser o primeiro a reclamar. Então, isso é clássico. Né? Principalmente quando o vizinho é engenheiro ou advogado. Ele já sabe que está mal intencionado. Está na cara. Né? Então, a gente já deixa isso cercado junto com a construtora e às vezes envolve até o jurídico da construtora nisso. Tá? Porque sabe que se lá na frente for dar problema,
pelo menos, assim, houve uma tentativa, ó, dos 10 vizinhos, eu vistoriei 9, só não vistoriei você porque você não deixou. E está tudo documentado, né? E mesmo depois, se você vai, tecnicamente, e até pela vivência de como está a casa, estado de conservação, o que você executou na obra, você tem como mensurar se determinados problemas já eram pré-existentes ou não. A postura que eu tenho visto bastante ultimamente de diversos incorporadores na dúvida, às vezes seria até bom fazer, porque dependendo do dano causado, ou do dano que o reclamante está dizendo que foi causado na casa dele, é mais fácil você fazer um reparo do que encarar qualquer tipo de processo, porque às vezes não vale a pena mesmo. E é importante também deixar claro que é um item obrigatório, né, Antonelli, hoje, realizar a vistoria de vizinhos, né, quando você vai iniciar um novo empreendimento, né, se tornou um item obrigatório, né. Eu lembro que quando eu comecei minha carreira, e olha que eu sou jovem, muitas empresas não faziam, né, era opcional. Mas hoje é obrigatório ter como documentação, e o CREA também exige, né? Tem algum outro regulamento que você tenha conhecimento? Tem, até a NBR 12722 já fala da vistoria preliminar, né, o que tem que estar contemplando, né? E esse laudo, geralmente, a construtora vai utilizar para fazer o seguro. Então, o seguro tem que saber aí, né, Onde eles estão pisando. o que pode acontecer com ele. Tá? Tanto que, tá, já teve caso aí do seguro falou, ó, das 10 casas, 9 eu vou segurar, aquela não, quer que eu segure aquela, o valor vai lá para cima. Porque assim, já está nítido que mesmo não existindo a obra, já teria problema. Tá? E o que o pessoal, eu não sei se não entende ou se não quer entender. Eles têm lá uma casa que não dá a manutenção correta, já tem N patologias, e quando você vai lá fazer a vistoria, na cabeça dele o que é? Deixa eu virar a chavinha. Então agora vai começar a obra e já vistoriaram uma casa. Daqui para frente o que acontecer é culpa da obra. Então aí a pessoa vai reclamar, apareceu uma fissura aqui. Você fala, realmente, essa não tinha. Mas você tinha 20 próximas. Essa não tinha. Agora, a obra é culpada porque tem essa aqui? Não é assim, né? Então, às vezes, a gente entra para explicar esse tipo de coisa, né? Às vezes, por exemplo, lá tem um edifício do lado. Aí o cara da cobertura fala, eu tô com uma trinca aqui na parede do meu apartamento. Pô, mas a gente está aqui no subsolo, você tem 15 andares lá para frente. Eu danifiquei pontualmente o seu. Então, dá muito litígio, tá? E é importante também esclarecer, né, Antonelli, junto com esse tema, que para o laudo ter validade jurídica no processo, é necessário que junto com o laudo se tenha o recolhimento da RT. Então não adianta ter só o laudo, né, que é só o relatório, se você não tem a anotação de responsabilidade técnica do profissional que executou, que fez, né, todas as vistorias de vizinhança. E aí esse laudo tem que estar, se você presta serviço como empresa, sua empresa tem que estar devidamente cadastrada junto ao CREA, ou se você presta serviço como pessoa física, né, você pode emitir uma RT em nome do profissional como pessoa física. Mas a gente sabe que torna-se inválido, né? E hoje a gente sabe que isso é um gargalo no mercado, porque muitas empresas estão irregulares, né? Sim, né? E até pegando um gancho aí no que você falou de RT, então a gente, como profissional técnico, qualquer trabalho que a gente execute, nós somos obrigados a recolher aí um RT. Quer seja um laudo, uma obra, uma reforma, né? E até tem um equívoco muito grande com relação à NBR 16280, que é a que rege aí o plano de reforma. Muitos síndicos falam, ó, você vai executar a reforma, eu preciso da RT. Da RT e está tudo certo, mas não.
A RT é só o nosso compromisso junto ao CREA, que eu estou entregando um trabalho técnico, estou executando um trabalho, né? Então, a RT por si só não existe sozinha. Tem que ter um trabalho por trás. E às vezes a reforma, o plano de reforma, não existe, mas tem RT e o síndico aceita, né? Então, muitas vezes a gente também ouve: pô, Tonelli, quanto você cobra para me dar uma RT? Eu vou fazer a obra, você fica tranquilo. Eu falo: não, não é assim. Você quer uma RT? E vai fazer uma obra, então eu vou te dar uma consultoria nessa obra e eu vou te dar RT da minha consultoria, porque eu não estou fazendo a obra. Tá? E não vou te dar, né? Mas, infelizmente, se você entra hoje no Google, recolhimento de RT, tem lá profissional a partir de R$ 179,90, você ganha uma RT, né? Infelizmente mas vocês acontece. sabem que o CREA está pegando mais pesado com isso agora. Deveria, O pessoal está colocando mais fiscal na rua e principalmente obras menores. Porque se você reparar, o que acontece? Hoje você emite uma RT e ele te dá um localizador. Após o pagamento e a comprovação do pagamento que sai o número da RT. Por que isso acontece? Porque lá atrás, e brasileiro aí infelizmente leva essa fama, o que a pessoa fazia? Recolhia a RT, já saía o número, não tinha localizador, antes de você pagar. Ele dava RT e cancelava. Então, quando o CREA percebeu que tinha profissionais aí recolhendo 50 RTs e executando um único pagamento, aí ela fez esse dispositivo para evitar essa fraude fiscal. Bom, isso aí não pode nem chamar de profissional, né? Mas com a minha experiência, isso eu posso afirmar, né, que por trabalhar há muito tempo em construtora e como responsável pela gestão de qualidade, gosto muito da norma, né, de certificação ISO, porque ela nos faz andar ali em várias áreas dentro de uma companhia, né, principalmente de uma construtora. E nas auditorias mesmo, que eu já tive a oportunidade de fazer, eu tenho a oportunidade de detectar aonde tem uma falha. Eu consigo enxergar uma causa raiz aí de uns problemas, tá? Por exemplo, você falou pra gente aqui no começo que hoje você recebe, né, o convite de uma área de suprimentos para participar de uma concorrência, tá? Provavelmente essa pessoa de suprimentos, e isso eu posso afirmar, ela não tem tanto conhecimento do que realmente precisa ser feito ali na atividade, no dia a dia. E aí, muitas vezes, né, na hora que ele vai fazer o convite para essa empresa participar da concorrência, ela não consegue detalhar, né, na carta convite, ou no e-mail mesmo, o escopo e quais documentos é necessário. Então, o que acontece muitas vezes? Participam de concorrências, e aí eu acho que entra naquela questão lá atrás, né, da composição dos parceiros, mas não existe uma equalização verídica. Por quê? Porque muitas empresas que estão ali participando do quadro de concorrência, muitas vezes ela presta serviço como pessoa jurídica. Só que na hora que ela emite RT como pessoa física. E aí, o que acontece? Num laudo judicial, a gente sabe que torna-se inválido. Ele perde, né, a credibilidade, ele não tem valor, na verdade, nenhum perante um juiz. Porque é isso que a norma fala. Então, será que a gente não tem um ponto de atenção aí para que a gente tenha concorrências mais fidedignas no mercado? Só pegar esse gancho que a Aline colocou, que ela falou bem, que é uma dúvida minha, cara. Ninguém, eventualmente, de suprimentos te liga para tirar dúvidas, assim, para equalizar tecnicamente a proposta? Não. Às vezes, o que acontece, eu já peguei, é engraçado. Vem a carta convite, o escopo é o teu escopo da proposta anterior. Então, ele usa o seu escopo para fazer a concorrência. Eu olho e falo, gente, né? Tanto que até, o que acontece? Às vezes eu falo, eu mudei meu escopo.
muda aí o seu, tá? Agora eu acresci tal coisa, né? Aí até a profissional deu risada, né? Falei, gente, pelo menos muda a vírgula. Então, o que acontece? Você acaba fazendo... E a nossa proposta é bem detalhada, e a pessoa olha e fala, pô, gostei, né? E acaba usando. Que às vezes ele falou, eu quero um laudo para entrega de área comum. Eu falei, mas você quer entrega como? Você quer que eu entregue para o condomínio? Você quer que eu faça a constatação que está ok? Você quer que eu veja os problemas antes? Você quer que depois eu faça uma vistoria técnica para ver se está tudo arrumado? O que você quer que eu faça? Você quer que eu faça o comissionamento? O que é que você quer contratar? Ah, peraí que eu vou ver. Às vezes você nem sabe que falaram, ó, preciso entregar a obra. Vai, ele nem sabe o que é, né? Diferente, por exemplo, se é um gerente, se é alguma pessoa que já vivenciou isso com você no passado, né? Tanto que teve uma construtora que suprimentos me pediu, e mudou lá o escopo. Eu liguei para o gerente e falei, pô, estão me pedindo aqui uma proposta. É o que a gente fazia no passado? É igualzinho, Antonelli. Falei, porque ele veio um negócio diferente, eu não entendi e-mail, aí o escopo falou, não, esquece, manda a proposta que você costuma mandar. Entendi. Uma outra pergunta que eu queria fazer para o Antonelli é, nessa questão de dificuldades com alguma vistoria, se você tem utilizado tecnologias do momento ali. Por exemplo, o vizinho não deixou entrar, eu faço uma aerofotogrametria com drone. Ou um laser scan da fachada, não sei. Você já tem utilizado algumas dessas tecnologias na sua... Sim. Drone a gente utiliza muito em vistoria de vizinhos, né? Câmera térmica, às vezes aí por causa de uma infiltração. Bom, treina laser, nível a laser a gente utiliza. Por exemplo, luminol, né? Então, às vezes você deixa aí numa superfície o luminol, depois vai com a luz negra, né? E acaba, ó, realmente, ó, esse é o caminho que a infiltração está fazendo, né? Então, a gente se depara muito com esse tipo de equipamento, né? É o que, por exemplo, encarece quando você faz a perícia na área trabalhista. Então, você às vezes precisa de muito aparelho, né? Um dosímetro, um termômetro de bulbo, aí um captor de partículas químicas, né? Que esse depois ainda você tem que ter aí o resultado de laboratório, que são equipamentos caros, sempre tem que estar calibrados, aferidos para dar aí credibilidade ao resultado do trabalho, né? E no caso de perícia trabalhista, às vezes o reclamante pede justiça gratuita, né? O juiz determina aí uns honorários provisórios de R$ 300, que não cobre nada desses aparelhos. Então acaba viabilizando, né? Inviabilizando, aliás. Antonelli, quando você faz a vistoria inicial, então, né? Geralmente quem te contrata, só para ficar assim, para eu entender melhor, hoje a sua maior demanda são as incorporadoras ou as construtoras? Porque nós sabemos muitas vezes hoje que não são todas as empresas que incorporam e constroem, né? Como que funciona isso hoje no mercado? Tem os dois módulos, né? A incorporadora, para ter a certeza de que está recebendo algo bem feito, né? E futuramente não vai ter problema aí com nenhum proprietário, síndico, apesar que acaba aí geralmente em contrato eles delegam aí 2 anos de assistência técnica pela construtora. E a construtora, para ter a certeza, quando uma construtora é séria, de entregar aí um bom produto, né? E, em paralelo, retroalimentar o setor de projeto, que às vezes desconhece alguma norma. Então, a gente, numa vistoria, se pegar um problema de acabamento, é tranquilo resolver. Se você pegar um problema aí de norma, dependendo do caso, onera-se demais
para você reparar. Isso quando você tem aí, você se depara com uma impossibilidade técnica de resolver, né? Então, eles usam isso muito para alimentar a área de projetos, né? Tanto que tem construtora que a gente entra nessa fase de projeto para dar essa assessoria, né? Mesmo quando está em obra, em determinadas fases, a gente acaba indo. Quando está no folder de venda, a gente analisa o folder. Gente, esse brinquedo está fora de norma. Pode tirar, esse local está inadequado. Isso daqui vai tirar uma manutenção absurda, né? Então, você consegue já dar para eles aí ferramentas para eles estarem mudando a concepção para quando chegar lá na frente, você não ter esse tipo de problema. Quando você faz laudo de vizinhança, você faz o inicial e entrega a documentação para o contratante. Depois, se acontece alguma avaria, alguma intercorrência ao longo da execução do empreendimento, quem que decide ir lá e fazer o reparo? A pessoa que te contratou vai, né, se é pessoa física ou jurídica, e toma a decisão, ou elas em algum momento acionam novamente o perito? Geralmente aciona-se o perito. Então eles falam, ó, tem essa demanda, tal vizinho aqui surgiu com uma reclamação, vai lá e vê se procede, né? Então aí a gente analisa duas coisas. Primeiro, vamos comparar com o laudo inicial se aquele problema já era pré-existente, tá? Então, ó, ele era pré-existente, continua igual ou teve aí uma evolução? Ou não existia, tá? Agora vamos ver se tem nexo causal com a obra, tá? Isso acontece bastante. Entendi. Interessante, né? Para gente que não está ali todo dia acompanhando um perito, essas informações é de grande valia. E eu acredito que se as construtoras, as empresas que realizam as contratações, aqui hoje é uma oportunidade delas terem acesso, né, a esse conteúdo e poderem usufruir aí desses conhecimentos que a gente está tendo a oportunidade de ter através hoje dessa entrevista, porque só vai agregar, né? Com certeza vai agregar para quem está contratando e você vai ter aí uma carta convite mais bem alinhada, com os escopos definidos. Além da vistoria de vizinhança, quais são os outros tipos de vistoria, Antonelli? Olha, a gente tem muito assim de constatação no sentido de, olha, eu estou tirando um determinado empreiteiro e vou colocar outro. Então aí você faz toda a constatação através de fotografias, documentos, fala, ó, ele parou nesse estágio, deixou desse jeito, gastamos tantos com esse serviço, agora nós vamos colocar outro, tá? E por que esse tipo de constatação tem que estar muito bem documentado? Grandes chances de lá na frente você ter uma demanda judicial. E quando porventura nomear um perito, aquele cenário já está descaracterizado, ele já terminou a obra, já entregou, o pessoal já está morando. Então a perícia vai ser uma perícia indireta, vai ser através de documentos. Então, se você não fundamentar, embasar muito bem o seu trabalho e deixar alguma brecha para questionamento, você não vai conseguir aí ter um resultado verídico do que realmente era ali o cenário, tá? Então, isso é algo que tem bastante. Esse laudo de constatação no final do empreendimento é algo aí que as construtoras já estão fazendo aí há muito tempo. Por quê? Porque o condomínio ele tem aquela visão da garantia dos 5 anos. Está lá com 4 anos e 10 meses, vou acionar a construtora para reparar tudo. Aí você vai lá e fala, gente, mas essa caixa não tem espelho, está aberta, então. Aí você pega um laudo e fala, não, ó, te entreguei, ela estava. Você provavelmente ampliou aí seu sistema de câmera, abriu para passar o cabeamento e não fechou.
Tá? Ó, esse daqui trincado, isso daqui ó, não tinha. Né? É uma coisa que é muito comum. Fachada, eu tenho aí ó, um monte de fissura na fachada. Pô, mas vem cá, você já lavou a fachada? Você já pintou? Como é que é o teu plano aí de manutenção? Como é que o condomínio aí tá com a 5674? Aí você vai ver e faz o quê? Manutenção em jardim, piscina, elevador, bomba, gerador, mas não faz o restante. Lava com VAP o piso, arrebenta o rejunte, mas não repõe. Né? Então, é isso que esse laudo de constatação também ajuda. Falando, eu te entreguei em ordem, você não cuidou. Tá? Então, esse laudo aí dos 5 anos de garantia é muito comum as construtoras receberem e a gente responder. Então, eu sou bem claro para eles. Falo, ó, se ele está questionando alguma coisa de norma técnica que você não seguiu, se é problema de impermeabilização de estrutura, está na garantia, não vamos nem discutir. O restante a gente consegue argumentar. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Continuem convidando os vizinhos, amigos, primos, cachorro, papagaio. Se inscreva aqui no nosso canal. Traga mais pessoas para essa rede. Temos muito conteúdo para compartilhar com vocês, assuntos extremamente relevantes, mas a gente precisa que vocês se inscrevam nesse canal. Muito obrigada!